Olá, seja bem-vinda ao meu canal. Eu sou a Carol Fioretti e nessa videoaula eu vou te ensinar a fazer uma mini saia muito fácil de fazer. Se você é iniciante, esse projeto é maravilhoso para você treinar suas habilidades aí no crochê. Essa peça vai ser tecida com um fio de inverno, mas no decorrer da aula eu vou te mostrar como você pode adaptar com outros fios de outras espessuras, tá? Fios de verão, fios de inverno, o que você tiver e o que você quiser fazer. E no decorrer dessa aula, eu também vou passar algumas dicas de acabamento para você aplicar, tanto nessa peça quanto nas peças que você venha fazer futuramente. E se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, se inscreve e ativa o sininho das notificações para você receber em primeira mão quando eu subir novas videoaulas aqui para você. Você também pode me seguir nas redes sociais, o meu arroba é esse aqui embaixo, Fio Handmade no Instagram. E se você fizer essa peça, você pode me marcar lá que eu vou ter o prazer de te repostar. Então fica comigo até o final dessa aula e vamos para a lista de materiais. Para fazer essa peça, eu escolhi aqui um fio de inverno, né? Um fiozinho mais grosso. Eu escolhi o avelã da Círculo, que vem 195 metros, e ele é uma mistura de fio de algodão com acrílico. Então, ele tem 60% de algodão e 40% de acrílico, tá? A tex dele é 512. Isso aqui é muito importante a gente saber, a tex, lê aqui esse rótulo da embalagem, porque caso você não queira fazer com o mesmo material que eu estou fazendo aqui, você pode fazer a troca desse material por um fio que tenha a mesma espessura, no caso aqui o Tex 512 ou aproximado. Nós temos vários outros tipos de materiais aí no mercado que tem um Tex aproximado a 512, tem 500, 500 e pouquinho, tá? Então, você pode também aqui trocar esse fio por um outro fio que você quiser, tá bom? Caso você queira trocar por um fio mais fino, do que esse de Tex 512, você só se atente que você também vai ter que trocar a numeração de agulha, certo? Para esse fio aqui, avelã, eu vou utilizar a agulha número 4, tá? Vou precisar também de uma agulha de tapeceiro, né, para fazer os arremates finais, uma tesoura e fita métrica, tá? Toda essa peça vai ser ensinada por medidas, tá? Então, você pode adaptar tranquilamente por qualquer outro tipo de material, porque você vai fazer com medidas, tá bom? Vou deixar a quantidade de materiais escrito aqui para todos os tamanhos, tá bom? Aproximadamente. E no final desse vídeo eu vou te mostrar como que eu faço para calcular exatamente quanto de material eu gastei para fazer a minha peça. Então, se você já quer pegar essa dica, fica comigo até o final desse vídeo. Então, vamos lá. Eu desenhei aqui essa peça que eu vou fazer com vocês agora para explicar como que a gente vai construir essa peça, né, certinho. Então, a primeira coisa que você vai precisar é tirar a sua medida de circunferência de quadril aqui, tá? Porque na maioria das peças que a gente precisa fazer, que sejam a parte inferior, né, tipo calça, short, saia, vestido, que nós temos que vestir aqui pela parte de baixo, né? Temos que subir ela aqui no nosso quadril. Então, a gente precisa que ela passe aqui no quadril. Então, essa medida de quadril é a mais importante, porque nós precisamos que ela passe aqui, né, no nosso quadril. Então, a gente vai tirar essa medida com a fita métrica, você vai medir lá a circunferência, né, ó. Você vai passar daqui, vai dar a volta lá e você vai ver qual que vai ser a circunferência que você vai precisar anotar. Eu vou fazer aqui, ó, a minha circunferência deu 93 centímetros, tá? Tô fazendo aqui essa saia pra mim, deu 93 centímetros. Então, o que que eu vou fazer aqui? Já tenho essa medida, tá? Então, você anota. Esse aqui é o meu quadril, né? Nós vamos começar a tecer essa peça nesse sentido aqui. Então, aqui você também precisa saber quantos centímetros você quer que tenha a altura da sua peça. Então, você vai ver lá, se você quer que seja uma peça que seja cintura alta, que você, né, que seja ali perto do umbigo. Então, você vai pegar a sua fita métrica, vai colocar onde você quer que comece e aonde quer que bata aqui, ó, embaixo a sua saia. Então, se você vai fazer lá até mais ou menos ali um pouquinho abaixo ali, no meio da coxa, você anota. No meu caso aqui, eu vou fazer 35 centímetros, eu vou fazer uma mini saia mesmo, tá? Eu vou fazer de 35 centímetros de altura, certo? E aí, eu vou começar a tecer aqui, ó, dessa maneira, tá? Então, o que que a gente vai fazer aqui agora? Já defini aqui que a minha altura vai ser 35 centímetros, então, eu vou fazer um cordão de correntinhas de 35 centímetros, que vai ser a altura da minha peça, tá?
Então, eu vou fazer aqui correntinhas normais, né? E depois que eu fizer essas correntinhas, nós vamos começar a fazer os pontos em cima dessa base. Nós vamos trabalhar somente com pontos meio altos, tá? E aqui agora, eu vou fazer somente uma amostra, tá bom? Porque independente do tamanho da peça que você vai fazer, aí pelos seus centímetros, você vai fazer da mesma maneira que eu tô fazendo aqui. A execução é a mesma, independente do tamanho da sua peça. Então, eu vou fazer aqui somente uma amostra com vocês, tá? Ó, vamos supor que aqui deu meus 35 centímetros. E aí, nós vamos trabalhar com meio ponto alto, né? Para você que é iniciante, que ainda tem dúvida, eu vou te explicar aqui bem direitinho como que você faz o meio ponto alto. Ó, você vai pular aqui 2 pontos de base, no terceiro ponto aqui, você vai girar aqui, ó, dar uma laçada na agulha, vai vir aqui no terceiro ponto, vai inserir a sua agulha, vai puxar aqui, ó, a sua linha para dentro do buraquinho do espaço, e você vai ficar aqui, ó, com 3 laçadas na agulha. E daqui, você vai puxar tudo de uma vez, dentro dos 3 buraquinhos. Esse é o meio ponto alto, tá? Então, você dá uma laçada, introduz aqui dentro do espaço, traz a sua linha aqui para dentro do buraquinho, fica aqui com 3 laçadinhas na agulha, laça novamente, puxa tudo de uma vez. Então, esse é o meio ponto alto, tá? Então, você vai fazendo essa repetição por toda a sua carreira de correntinhas, até chegar lá no final. Uma dica para você que é iniciante no crochê. O ideal é que você sempre conte a quantidade de pontos que tem na sua carreira. Porque se você tem que fazer carreiras de repetição aqui, ó, nós vamos ter que fazer várias carreiras iguais. Então, você precisa contar a quantidade de pontos que tem aqui para que na próxima carreira você também tenha a mesma quantidade para o seu trabalho começar a ficar retinho, tá? Então, agora eu vou dar algumas dicas de como a gente pode fazer para a nossa carreira ficar bem retinha aqui nas laterais, tá? E para que você não se perca aí na hora de fazer seus últimos pontos aqui das suas carreiras. Primeira dica, usar marcadores, que são esses marcadorzinhos aqui, ó. Esses aqui de plástico, tá? Que parece um alfinete, né? Você pode usar esse tipo de marcador bem baratinho, tá? Se você não tiver marcadores, você pode utilizar também algum pedacinho de fio de outra cor para você só passar aqui no buraquinho para você não se perder. Você pode usar grampo de cabelo, você pode usar o que você tiver aqui só para marcar aonde você iniciou. Então, se você é iniciante, é muito importante que você conte os pontos e marque aí com seus marcadores, tá? Agora, segunda dica aqui, ó. Normalmente, na grande maioria das videoaulas que nós vemos por aí, quando a gente tem que virar o nosso trabalho para começar uma carreira, né, uma segunda carreira, o que a gente faz? A gente vira o trabalho, sobe de 2 a 3 correntinhas e já começa a fazer aqui, né, o seu próximo ponto. Só que na maioria das vezes a gente fica com esse buraco aqui, ó, tá? Então, para não acontecer isso, eu vou ensinar aqui a maneira que eu faço, tá? E que dá super certo e que as carreiras ficam super retinhas, tá? Então, vamos lá, você vai virar o seu trabalho, não vai fazer nenhuma correntinha aqui para subir, e dentro desse primeiro espaço aqui, que ó, é o espaço do ponto que você tá, você vai inserir sua agulha e vai fazer um ponto baixo aqui, certo? E agora, você novamente vai fazer um ponto baixo, pegando essa correntinha aqui do ponto baixo que você já fez. Então, você vai inserir sua agulha aqui, ó, e vai novamente fazer um ponto baixo. E aí, você cresceu aqui 2 pontos, que ele vai caracterizar um ponto, né? O ponto da sua próxima carreira, o primeiro ponto. Ele vai ficar mais grossinho, vai ficar mais fácil de você visualizar que ele está ali, tá? E não vai ficar com aquele buraco. E agora, nós vamos trabalhar aqui para essa peça somente pegando na correntinha de trás do ponto da carreira de base, que é essa correntinha de trás aqui. Então, nós vamos começar a fazer nossos meios pontos altos pegando somente na correntinha de trás, tá? Então, nós vamos fazer novamente, ó, ponto meio alto, pegando na correntinha de trás aqui da sua base, tá? Que é da sua carreira de baixo. E você vai fazer isso por toda a sua carreira. Essa peça é uma peça muito tranquila, porque não tem aumentos nem diminuições. Você só vai fazer carreiras de ida e volta, ponto sobre ponto, sem precisar aumentar nem diminuir. A única coisa que você tem que se atentar são nessas carreiras iniciais, nesses pontos iniciais aqui, para você não deixar de fazer. Tá vendo, ó? Agora que eu fiz aqui dessa maneira, não ficou aquele buraco aqui na ponta,
tá? E aí, quando você voltar com ela aqui na próxima carreira, vai ser muito mais fácil de você ver que tem um ponto aqui, e aí você não vai se perder. Se você é iniciante, fez esse primeiro ponto, já bota o marcadorzinho aqui, tá? Para você saber o que é o primeiro ponto. Então, você agora vai fazer somente ponto sobre ponto, pegando na correntinha de trás, tá? Então, você vai fazer aqui até o seu final. Ó, cheguei aqui no meu final e eu ainda tenho um ponto aqui para poder fazer. Geralmente, no primeiro ponto aqui de um lado e no primeiro ponto do outro, eu não pego somente na correntinha de trás, eu pego nas duas correntinhas, porque aí a base dela aqui, ó, dos lados, vai ficar mais forte, tá? Ela não vai ficar com nenhum buraco. Então, aqui, ó, eu venho, em vez de eu pegar aqui as duas correntinhas, eu pego as duas, tá? As duas correntinhas aqui, pego as duas. Passo de um lado pro outro, pegando as duas, e aí eu faço meu último ponto meio alto. E aí, aqui, ó, ele já ficou mais seguro, tá vendo? E aí, novamente, eu vou virar aqui o meu trabalho, não vou fazer aquelas correntinhas, vou iniciar, ó, insiro minha agulha aqui, faço meu primeiro ponto baixo, agora eu venho dentro do ponto baixo, nessa alcinha, e faço mais um ponto baixo. E aí, ó, minha paredinha ficou grossinha novamente. Continuo fazendo, ó, meio ponto alto pegando na correntinha de trás, e nossas repetições de carreiras vão ser exatamente iguais para todas as carreiras até dar o tamanho que você precisa. Então, vamos lá, recapitulando, ó. Aqui nós estamos fazendo uma carreira, nós vamos crescer esse trabalho assim, ó, para ele ficar grande, né? E aqui vai ser o comprimento da nossa saia. Então, aqui a gente vai ter que crescer a nossa saia naqueles centímetros que deu lá da nossa circunferência do nosso quadril, certo? Então, por exemplo, o meu deu 93 centímetros de quadril. Eu vou fazer mais ou menos 87 centímetros, eu vou diminuir um pouquinho, por quê? Esse ponto aqui, ele é um pouco elástico, tá? Essa maneira de construção desse ponto fica um pouco elástica. Então, se você quiser diminuir aí de 5 a 7 centímetros do tamanho da sua circunferência de quadril, vai dar certo também, tá? Então, se eu tenho 93 centímetros, eu vou fazer mais ou menos aí 88 centímetros, tá? Então, eu vou crescer aqui, fazer carreira de ida e volta até dar 88 centímetros, tá bom? E aí, eu vou continuar fazendo essas repetições aqui, ó, somente meio ponto alto pegando na correntinha de trás, meio ponto alto pegando na correntinha de trás, até chegar lá no final. Quando chegar lá no final, você faz o ponto, meio ponto alto pegando nas duas correntinhas, sempre nas laterais, tá? Vira o trabalho e começa tudo novamente, tá? Então, o que eu queria passar de detalhes aqui para vocês foi isso, né? De dicas, né? De como você vai iniciar aí sua carreira, fazendo, né? Subir aqueles dois pontos lá, fazendo pontos baixos, para não ficar aqueles buracos, né? Lá no início do nosso trabalho. O último ponto aqui, você vai pegar nas duas correntinhas de base, né? Para fazer o seu ponto, meio ponto alto. E aqui não tem mais segredo, tá? Aqui só você vai crescer aí do tamanho que você precisa. Ó, aqui eu pego nas duas correntinhas, tanto na da frente quanto na de trás, e faço meu meio ponto alto, certo? E aqui, ó, nossas laterais estão ficando bem retinhas e sem nenhum buraco aqui nas esquinas, tá vendo? Isso facilita muito quando a gente vai precisar fazer depois o acabamento, tá? Pra não ficar aqueles buracos aqui na nossa peça. Então, novamente, eu vou fazer só mais uma vez, ó, vira o trabalho, insere aqui, ó, dentro do primeiro buraquinho, faz um ponto baixo. Dentro desse ponto baixo, você vai pegar aqui a primeira alcinha e vai fazer mais um ponto baixo, certo? E agora, continua fazendo aqui sua carreira de meio ponto alto e você vai crescer o tamanho que você precisa. Então, eu vou adiantar aqui o meu trabalho, ó. Vou continuar fazendo aqui até dar o tamanho que eu preciso pra gente continuar a saia. E aí, eu volto pra mostrar como que a gente vai continuar aqui. Voltei aqui com essa parte crescida. Então, como que vai funcionar aqui, ó? Essa daqui vai ser o comprimento, né? A altura aqui da minha saia. E aqui vai ser a largura, tá? Por quê? Porque agora, depois que você fizer aqui todos os centímetros da largura da sua circunferência de quadril, você vai terminar, né?
Vamos supor que aqui deu aqui meus 88 centímetros, né, que eu falei mais cedo que eu iria fazer, e aqui são meus 35 centímetros de altura. Quando eu terminar de fazer essa faixa, esse retângulo, nós vamos unir aqui, ó, e aí ela vai virar a nossa saia, certo? Então, a nossa saia, a construção dela foi assim, ó, na vertical, tá? E aí, depois a gente vai unir aqui, certo? Que eu vou ensinar vocês como vai unir aqui essa parte. E aí, você pode optar por deixar a fenda, igual eu deixei naquela saia, né? Do início do vídeo, ou você pode fechar ela toda, tá bom? Então, aí, fazendo essa união aqui, você já praticamente tá quase finalizando a sua peça. Depois a gente só vai fazer o cós aqui em cima. Agora, nós vamos fazer o seguinte. Para unir um lado no outro, o que que nós vamos fazer? Nós vamos, né, dobrar aqui no meio, né? E vamos fazer aqui pontos baixíssimos para unir de um lado para o outro. E nós também só vamos pegar em uma das correntinhas, tá? Nesse primeiro aqui, né, nesse primeiro ponto, nós vamos pegar as duas correntinhas, ó, as duas, tá? Só nesse primeiro que a gente vai pegar as duas. E aí, a gente vai, já estamos com a agulha desse lado, vamos introduzir a agulha do outro lado e vamos puxar e fazer um ponto baixíssimo. Agora, a partir dos próximos, o que que nós vamos fazer? Nós vamos trabalhar somente com o ponto de dentro aqui, ó. Só a correntinha de dentro, tá? E pegar nessa correntinha aqui do outro lado. E aí, vamos fazer a união aqui com o ponto baixíssimo, certo? Ó. Desse lado aqui, nós vamos pegar a correntinha de dentro e essa daqui, essa correntinha aqui, tá? Desse lado aqui, ela só tem uma correntinha. Então, nós vamos pegar essa mesmo. Pega de dentro, pega essa correntinha mais evidente aqui do outro lado e faz um ponto baixíssimo. E nós vamos unir até aonde você quiser ali. Se quiser fazer a fenda, você deixa um pouco sem fazer. E se não quiser fazer a fenda, você faz ela inteira até o último ponto, tá? Ó, e perceba que quando você estiver fazendo essa união, pegando somente na correntinha de dentro, né? Que ela vai ficar bem parecida com os outros detalhes aqui da saia, certo? Ó, ela vai ficar bem parecida, ela vai ficar só um pouquinho mais em relevo, mas a costura vai ficar bem parecida com esses outros detalhes aqui da saia. Então, eu preferi fazer esse tipo de costura do que fazer a costura com a agulha mesmo, tá? Então, eu vou continuar fazendo aqui. Então, vamos supor que aqui seja a minha fenda, ó, eu quero que fique essa fenda, tá? E aí, quando chegar em determinado ponto que você fez a costura e quer deixar a fenda, você já pode fazer um nozinho, cortar o seu fio, que depois a gente vai passar esse fiozinho aqui pro lado de dentro, pra poder esconder, tá bom? E aí, aqui, a nossa sainha, ó. Depois a gente vai esconder esse fiozinho, esses fiozinhos aqui que estão sobrando, e a nossa saia, metade da nossa saia já tá pronta. Agora, nós vamos fazer aqui a parte do cós da saia, tá? E nós vamos trabalhar também com ponto meio alto, tá? Nós só vamos completar aqui, ó, todos os espacinhos que tem aqui em cima, nós vamos completar de pontos meio alto, tá? E aí, eu vou fazer de 4 a 5 carreiras, né? Retas aqui, sem nenhum aumento nem diminuição. E quando nós terminarmos de fazer esse cós, aí vai ficar ao seu critério querer colocar um elástico somente na borda, ou eu vou ensinar uma outra técnica de colocar o elástico pelo lado de dentro, tá? Eu vou usar aqui o Lastex, mas se você também já tiver o costume de usar outro tipo de elástico, como o elástico roliço, você pode usar também o elástico roliço colocando na beirada aqui e passando com ponto baixo para prender, certo? Então, vamos lá. Quando você terminar de fazer isso, você vai pegar o seu fio novamente, vai engatar aqui, ó, qualquer buraquinho desses aqui, ó, desses primeiros pontos, vai engatar o seu ponto, vai fazer um nozinho.
e vai começar a fazer aqui meio ponto alto. Nessa primeira, você vai fazer 2 correntinhas, né, que é a altura de meio ponto alto. Aqui nesse início, a gente não vai conseguir fazer aquele ponto baixo dentro de ponto baixo, mas aqui não tem problema. Você vai subir 2 correntinhas, e aí, para cada espacinho que você encontrar aqui, ó, você pode inserir sua agulha e fazer um ponto meio alto, tá? Ó, aonde você achar um buraquinho aqui, você pode colocar o seu pontinho. E você vai fazer isso ao redor até chegar aqui novamente, tá? Aqui não tem segredo também. Ó, onde tiver um buraquinho, você vai fazer. E aí, ele vai ficando aqui, ó. Começando a fazer o cois, tá? Eu vou fazer até o outro lado pra gente subir a segunda carreira e já volto. Cheguei aqui do outro lado, ó, vou emendar aqui. Eu nunca emendo aqui os meus pontos nessas 2 primeiras correntinhas. Eu sempre faço aqui, ó, no anelzinho do segundo ponto, na cabecinha do segundo ponto, tá? Pra ele ficar mais juntinho. Então, eu venho, faço essa junção aqui, ó. E aí, daqui agora, eu consigo fazer aquele ponto baixo. E dentro do ponto baixo, eu faço mais um ponto baixo. Igual a gente fez aqui na peça inteira, tá? E vou continuar fazendo aqui meio ponto alto para cada buraquinho da carreira de baixo, tá? E aí, daqui pra frente, você vai fazer quantas carreiras você achar que seja necessário aí para fazer o cós da sua saia, tá? Tem gente que gosta que o cós seja um pouquinho mais fino, tem gente que gosta que o cós seja mais grosso, tá? E aí, vai dar sua preferência. Eu vou fazer mais um, tá? Mas na saia original, eu fiz 5 carreiras, tá? Ela ficou um pouco mais grossa, assim. E eu vou ensinar vocês como que a gente vai fazer a colocação do elástico. Se você também quiser, você pode fazer um cordão, né, de correntinhas e passar em toda a volta do cós para você fazer aquela amarração de laço, tá? Se você não quiser colocar elástico. Se você não achar que vai ficar legal com elástico, você também pode fazer, né, aquele fiozinho aqui para passar e amarrar aqui na frente, tá bom? Mas essa versão eu vou fazer com elástico e eu vou mostrar para vocês como que eu coloquei o elástico na minha saia. Voltei aqui com a minha peça em tamanho real, que foi a saia que realmente eu fiz aqui, ó. Fiz 5 carreiras de pontos meio alto, tá? Aqui eu uni, né, daquela maneira que eu ensinei. E aí, a gente ficou com aqueles fiozinhos aqui pra arremate, que eu falei que a gente ia arrematar depois. Como que eu faço aqui? Eu pego minha agulha de tapeceiro, né? Passo esse meu fiozinho aqui na agulha de tapeceiro e viro ao avesso aqui, ó. E vou passando esse restinho de fio aqui, ó, pro lado de dentro da minha saia, certo? E vou passando aqui no meio da trama, pra poder esconder aqui esses fios, tá? Isso você faz com qualquer fiozinho, qualquer peça. Você vai, volta, pra ele não soltar. E aí, depois você pode dar um nozinho e cortar, tá bom? Você pode dar um nozinho. Cortar, passar um pinguinho de cola. E da mesma maneira, a gente faz com esse outro aqui, que ficou sobrando também. Sempre passando aqui pro lado de dentro, aí você pode dar um nozinho e depois você corta, tá? Então, a nossa saia aqui, ó, ficou desta maneira. E aí, aqui, você pode optar ou fazer um cordãozinho pra passar aqui, pra poder amarrar, né? Pra ficar mais justinho na sua cintura. Ou você também pode colocar elástico. Temos 2 opções de elástico. Eu vou utilizar aqui, ó, hoje, o elástico Lastex, que ele é um pouquinho mais fino, que é uma técnica que eu aprendi tem pouco tempo e eu tô utilizando aqui ultimamente nas minhas peças, tá? Mas você também pode utilizar o elástico roliço, né? Então, você vai cortar aqui o elástico roliço, né? Lá na circunferência da sua cintura. E você vai colocar o elástico roliço aqui, vai passar aqui na borda com pontos baixos prendendo esse cordão, tá? Esse elástico roliço. E aí, agora, eu vou ensinar pra vocês aqui como que eu faço, né, pra colocar esse elástico Lastex. Então, vamos lá. O que que eu vou fazer? Eu vou virar aqui do lado avesso a minha saia.
tá? Esse aqui é o lado do avesso da minha saia. E aí, eu vou começar aqui a fazer... Vou pegar aqui na lateral, aonde que eu iniciei aqui, ó, onde que eu fechei aqui a minha carreira. Vou pegar aqui o meu lastex e vou passar com pontos baixíssimos. Eu vou prender aqui. Nessa primeira carreira, nessa última carreira que eu fiz, ó. Eu vou passar aqui minha agulha, vou pegar uma agulhinha menor. Essa agulha aqui de número 2, tá? Vou passar aqui o meu lastex dentro de algum ponto. Vou dar um nozinho aqui. Posso deixar aqui um pedaço de lastex, né, pra eu poder arrematar depois. E agora, eu vou fazer pontos baixíssimos, pegando aqui. Ó, como se fosse uma linhazinha de crochê mesmo, né, um fio de crochê. O que que eu vou fazer, ó? Eu sempre vou vir aqui no pontinho da frente, vou pegar esse lastex e vou puxar, fazendo esse primeiro ponto aqui. Fazendo um ponto baixíssimos. Então, eu sempre vou pegar aqui, ó, no pontinho da frente, dando um espaço, e vou fazendo pontos baixíssimos. Pego no da frente, puxo e faço ponto baixíssimo. Pego na correntinha da frente, puxo e faço ponto baixíssimo. E vou fazendo isso em toda a minha volta. Eu estou fazendo aqui com o Elastec branco para vocês poderem ver, tá? Mas o ideal é que você faça da cor da sua peça, tá? Como aqui eu vou fazer essa saia pra mim, eu vou continuar fazendo com branco e não vou tirar, tá? Mas se você estiver fazendo uma saia para vender, alguma outra peça para venda, você tenta colocar aqui da mesma cor para não ficar muito aparente, tá? E você vai fazendo esse processo, você prende e vai passando pontos baixíssimos sempre no pontinho da frente. E aí, no final, ele vai estar bem ajustadinho. Como o Lastex, ele é um elástico que não tem uma tensão muito alta, então ele consegue, ó, esticar de uma maneira que não vai prender muito, não vai ficar muito apertado. O elástico roliço, ele já é um pouco mais tenso, né? A tensão dele é um pouco mais dura. Então, se você tem que cortar ele na medida um pouquinho mais ou menos mais certinho do que esse aqui, ó. Esse aqui é mais maleável. Então, por isso que eu tô gostando de trabalhar bastante com ele, tá? Então, é isso. Aqui não tem mais segredo, você só vai fazer as repetições. Eu vou continuar fazendo aqui. Quando eu chegar lá na volta, lá no início, onde eu iniciei, eu volto pra gente poder finalizar aqui esse nozinho aqui do nosso elástico, tá? Já dei toda a minha volta aqui, ó. Cheguei no meu início. Então, eu passei por toda a volta aqui, pelo lado de dentro aqui da minha saia. E agora, ó, vou chegar aqui perto da onde eu iniciei. Vou fazer meu último pontinho aqui pra prender. Venho aqui no início. Corto meu fiozinho. E agora, posso dar um nozinho aqui, ó, nessas duas pontas do início e do final, pra ficar bem presinho, tá? E depois que você fizer isso, dá uns 3 nozinhos aqui, você já pode cortar. E aí, a sua saia já vai estar pronta, tá? Nesse caso aqui, como eu fiz com um fio bem grosso, né, esse fio de inverno, eu não preciso colocar forro aqui nessa saia, tá? Então, quanto mais fechadinho você fizer sua saia, menos, né, essa questão de forro você precisa colocar, tá bom? E aí, ó, sua sainha já vai estar aqui com o elástico posicionado e vai ficar tranquilo de você vestir aqui. Tá certo? E agora, a dica que eu ia passar aqui no final do vídeo de como eu faço para saber quanto exatamente eu gastei aqui nessa peça, tá? Aqui nessa peça, no início do vídeo eu mostrei que eu usei o fio avelã da Círculo e mostrei somente um rolinho. Mas eu usei mais do que 2 rolinhos, eu usei 2 rolinhos e alguma coisa do terceiro rolinho, certo? Só que como que eu faço para saber exatamente quanto que eu gastei aqui nessa peça? Eu utilizo esta ferramenta aqui, ó, minha balança, tá? Eu tenho uma balança, né? Essa balança eu comprei super baratinho no Mercado Livre.
Eu acho que eu paguei, foi uns 20, de 20 a 25 reais. E ela é muito útil para mim aqui. Por quê? Porque eu consigo pesar as minhas peças quando eu termino de fazer. Isso me ajuda, caso eu tenha que vender a minha peça, a quantidade de material que a gente utiliza na peça é muito importante para gente fazer a precificação dela, certo? Então, se você sabe exatamente a quantidade que você gastou, fica mais fácil de você calcular aí os seus gastos, né? No caso, o seu investimento aí de material na sua peça, tá? Então, o que que eu faço? Eu venho aqui, dobro a minha pecinha e peso, certo? Eu tento fazer o máximo aqui para ela não pegar na mesa, né? Então, vamos colocar aqui, ó, 215 gramas, certo? Aí eu pego aqui, ó, o meu rótulo, tá? Cada rolinho desse tem 100 gramas, tá vendo? Então, ou seja, eu utilizei 2 novelos desse de 100 gramas e mais um pouquinho do terceiro novelo, como eu tinha dito, né? Aqui deu 214 gramas, então eu usei 2 novelos desse e mais um pouquinho do terceiro. Então, a gente consegue fazer uma conta, né? Pelo valor que você comprou o seu fio e a gente divide pela quantidade de gramas que o novelo tem, a gente consegue saber ali em valores quanto que foi que você gastou exatamente, tá? E se você ainda não sabe fazer a precificação das suas peças, eu tenho um mini curso onde eu ensino você a precificar as suas peças e ainda tem uma calculadora automática dentro desse meu mini curso, tá? Então, se você tiver interesse em aprender mais como precificar, para você começar a vender suas peças, né, certinho, para você não ter prejuízo, vender no valor justo, né, para você e para o seu cliente, então você pode clicar aqui no link da bio, que tem lá o meu mini curso sobre precificação, tá bom? E aí, se você tiver interesse, você pode adquirir. Então, é essa a minha dica de hoje, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Se vocês fizerem essa peça, vocês podem me marcar lá no Instagram, tá? Que eu vou ficar super feliz em ver as peças de vocês. Então, é isso e até a próxima aula.